Oi, olá, olá, tudo bem? Estamos começando mais uma live. Hoje é segunda-feira, 8 de agosto, e eu vou fazer uma live com o tema de hoje vai ser os principais atalhos e obstáculos para aprender o Punch infantil, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Agora são 16 horas, 8 de agosto. Para quem não me conhece, meu nome é Carla, sou mais conhecida como Cacá. Eu sou criadora do Ateliê Voilá e criei essa página do Voilá Ensina para ensinar você a produzir a sua primeira peça do pantinito infantil do zero, tá bom? E eu vou começar aqui a falar, só vou esperar um pouquinho, só um minuto, deixa eu só conectar. Pronto. Bom, gente, primeiro eu queria falar o seguinte. Eu queria primeiro dizer assim que esse tema eu achei legal fazer porque tem muitas pessoas, né, e seguidoras que têm uma certa dificuldade, né, ou bloqueio de achar que não vai conseguir produzir o seu punch needle, né? E aí eu quero conversar um pouquinho justamente disso com vocês, né? Porque na verdade, assim, tem muita gente que tem receio, né, de achar que não vai conseguir, que não é capaz. E aí eu quero listar algumas coisas que importantes, né, de serem ditas e que, assim, eu tô aqui para justamente ajudar vocês a conseguirem produzir a sua primeira peça de punch needle infantil do zero, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, tem a primeira, um certo receio, né, que a gente acha que a gente não consegue, por exemplo, vou dar um exemplo de criatividade, né? Não tenho criatividade para poder criar meu produto, né? Então, assim, como que eu posso dizer para vocês que todo mundo é capaz, sim, de ser criativo? Eu acho que a gente teve também semana passada, para quem não conseguiu ver, uma live super bacana com a Caju. A Caju é uma pessoa que é uma artista, né? Na verdade, ela é arquiteta, mas que se envolveu com a arte, né? E que ela fala muito bem sobre essa questão de ser criativa, né? Então, assim, todo mundo é criativa e consegue se inspirar com coisas que até tá ao nosso redor, né? Tudo bem, gente? Vamos entrando. Boa tarde. Vou dar oi para todo mundo aqui. Sejam muito bem-vindas, tá? Eu acabei de começar. E aí eu tô querendo dizer para o nosso tema da live são os principais atalhos e obstáculos para aprender o punch needle infantil, tá? Então, o primeiro obstáculo que eu acho que a gente tem, né, quem quer aprender a técnica, é de achar que não é criativo o suficiente para poder produzir sua peça em punch needle infantil. E aí eu tô justamente falando isso, assim, que semana passada a gente teve uma live com uma artista super bacana que é a Caju, e aí a gente conversou justamente isso sobre a live, né, de como ser criativo, né, e aí todo mundo é capaz, né, de ser criativo, ninguém tem um bloqueio, né. Ai, que bom, Verônica, amei sua aula, muito bom saber disso, viu? Boa tarde, gente. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aqui, tá? Que eu vou falando na medida do possível, tá? Mas eu quero só fazer essa linha de raciocínio, porque é bacana vocês verem que na verdade não tem nenhum bloqueio para a gente fazer, né? Então, assim, todo mundo é capaz. A questão da criatividade é isso. Eu vou ajudar vocês a buscarem referências legais, né? De insights, de inspirações, como a gente pode buscar, ou até mesmo, né, no nosso dia a dia. Basta a gente estar um pouco aberto para esse olhar, né, de se inspirar para fazer nosso projeto. Então, isso é o primeiro item, assim, que a gente pode achar, né, que a gente não é criativo o suficiente para poder fazer uma peça, mas a gente é sim. Basta a gente buscar referências, né, certas, buscar sites de inspirações que vão ajudar a gente a saber o que está sendo, né, que está acontecendo de legal, o que está na moda, o que está em alta nesse universo infantil. Então, assim, é tranquilo da gente fazer pesquisas com relação a isso, a criatividade, tá? Aí a segunda coisa é assim, normalmente a gente, né, não tem habilidade em trabalhos manuais e nunca fiz nenhuma peça de artesanato. Gente, queria falar com vocês que estão aqui na live o seguinte, que o punch needle é uma técnica que não requer habilidade, por exemplo, igual crochê, igual tricô,
que são coisas, né, são habilidades manuais muito mais, que vai precisar de mais tempo para a gente fazer, né? Então, assim, para aprender, isso que eu quero dizer. E o punch needle é uma técnica muito bacana justamente por isso, porque você, uma vez entendendo a lógica da adequação do material, você vai conseguir fazer sua peça, né? Então, assim, eu digo que é muito mais tranquilo e muito mais, você vai aprender muito mais rápido do que se você estivesse aprendendo a fazer crochê, tricô, macramê, por exemplo, que requer muito treino, né? E que realmente são técnicas super bacanas, mas que são mais difíceis de fazer, né? O punch needle, o que que acontece? Uma vez que você entendeu toda a lógica, tudo bem, gente? Vamos entrando, tá? Falei também, se vocês quiserem deixar perguntas aqui, pode deixar para depois eu respondo. Uma vez que você entendeu a lógica da técnica, vocês vão conseguir. Aí o que vocês vão precisar fazer? De treinar, né? Como tudo, e na vida até, né? Da gente andar de bicicleta, da gente dirigir, a gente precisa de treino, né? Mas assim, eu posso garantir para vocês que é uma técnica muito mais tranquila de aprender do que crochê, do que tricô, do que macramê, né? É uma técnica realmente mais tranquila de se aprender, tá? E aí, então você não precisa ter essa habilidade para fazer trabalho manual. Então, se você nunca fez nenhum tipo de trabalho manual e gostaria, né, de aprender algo novo, porque eu acho que isso que é o mais legal do punch needle, que é o ponto russo. É uma técnica nova, né, que tá assim, sendo a queridinha das manualidades, né, uma técnica diferente do que tem no mercado. E eu acho isso muito bacana, né? E por isso que eu quis aprender, ensinar vocês a fazerem um punch needle, porque é uma coisa que está muito em alta fora do Brasil e está chegando com tudo aqui, além de ser uma delícia de fazer. A terceira coisa, né, é assim, não sei quais materiais preciso para começar a fazer as minhas peças em punch needle. Gente, no curso eu ensino, tem um módulo só de material que eu abordo todos os materiais básicos que a gente precisa fazer, né? O que é legal dessa técnica também que eu queria dizer é que com poucos materiais vocês já vão conseguir fazer, né? Então você precisa de um bastidor, você vai precisar da agulha mágica, né? E aí que elas vão variar de R$ 15 a 280, e aí você não precisa ter essa mais cara nem a mais barata, você pode ter uma intermediária. Você vai precisar do fio, né, que você vai escolher, se pode ser lã, linha de amigurumi, pode ser até fio de macramê, se você trabalhar com macramê. Então, você vai escolher o fio e você vai precisar do tecido, né? Então, assim, essa parte é muito importante para vocês conseguirem produzir a sua peça com sucesso, porque se esses materiais que eu acabei de dizer estiverem inadequados, não tiverem compatíveis, vocês não vão conseguir fazer a peça, tá? Então, assim, no curso, o que é legal? É porque eu ensino e falo sobre todo esse universo e que já vai clarear muito as informações para vocês poderem conseguir fazer a peça, né? E aí tem a outra coisa, né, que às vezes a gente acaba achando, não sei aonde comprar os materiais necessários, né, para fazer a peça em punch needle, que realmente, gente, o punch needle é assim, a agulha, eu vou mostrar, eu acho que vocês já conhecem, né, mas existem diversos tipos de agulhas, ó, por exemplo, aqui são 3 de várias que existem, tá? E aí, assim, essas 3 aqui, vocês não acham no armarinho da cidade local da onde vocês moram. Então, assim, as que você vai achar é uma dessa daqui, por exemplo, ó, que é a mais simples, né? Mas que funciona também se você souber adequar corretamente o seu material. E tem espessuras diferentes. Então, no curso também eu indico, tem uma lista de fornecedores que eu indico os lugares que existem outras opções de agulhas que tem um acabamento melhor, que tem uma ergonomia melhor, caso você queira seguir já com uma agulha intermediária. Então, assim, isso que é bacana. Os materiais, todos eu vou dizer onde vocês devem, né, comprar e o que vocês devem comprar. Outra coisa que é importante também, eu falo que não precisa ter um monte, né, de bastidor, por exemplo, com um bastidor ou 2, né, um de 40 centímetros para quem almeja fazer uma almofada linda. Então vai precisar de um bastidor de 40 centímetros. Aí um bastidor que a gente pode fazer diretamente o projeto, como esse aqui, por exemplo, eu vou mostrar, tá vendo? Esse bastidor é um bastidor de 22 centímetros, que também é legal a gente comprar, porque a gente pode fazer
porta-maternidade, pode fazer um bastidor desse com um desenho, pode fazer um bastidor com motivo animal, né? A gente pode fazer um tigre, um leão, enfim. Então, normalmente a gente usa o bastidor de 22 centímetros ou de 20, ou assim, gente, o que vocês quiserem, né? Na verdade, a técnica é legal também justamente isso, que pode ser também esse bastidor pequeno, que é esse daqui que tem 15 centímetros para quem quer começar a fazer pequeno, entendeu? Então, assim, eu indico todos os materiais necessários que vocês vão precisar utilizar. Então, isso também já é muito bom, porque tem um pouco disso, a técnica não está consolidada nos armarinhos da nossa região, né? Da nossa cidade. Tem poucas agulhas que você vai conseguir escolher, e aí o mercado online tem um universo muito maior que você consegue ponderar, analisar o que é melhor, né, qual tipo de espessura de agulha que você gosta para começar a fazer sua peça do zero, tá? Então isso também é muito bom, que já tem meio caminho andado de você saber onde que você já vai conseguir comprar esses materiais. Outra coisa que a gente costuma achar, né? Eu vou ter que gastar com a compra de materiais e por isso, por exemplo, não quero comprar o curso, né? Aí, gente, eu acho assim, ó, que essa questão de gastar, né? Eu acho que acaba sendo um investimento pra gente, né? Toda vez que a gente quer aprender algo novo, a gente precisa se especializar, né? Então, assim, a gente comprando o curso, é um lugar que você vai ter muito mais informação, você vai ter uma troca. Por exemplo, a nossa primeira turma já foi feita, né? Ela já existe, olha que bacana. Então já tem pessoas super animadas me mandando mensagem, né? Eu já consegui falar com todas, de falar que a gente vai trocar muita experiência. E elas, as próprias alunas, já estão super animadas justamente por isso, porque vai ter essa troca de informação sobre material, sobre de como está acontecendo, né, o processo de desenvolvimento da agulha que você escolheu, porque no curso, né, tem fina, média e grossa, então isso é muito bacana, que você vai ter todo o universo, né, das possibilidades que você vai poder fazer com o punch needle, isso é muito bacana. Então, assim, é um investimento, né? E fora que você fazendo o curso, você vai evitar gastos desnecessários, né? Porque, assim, acontece muito isso, você comprar a agulha que você vê a primeira no armarinho, aí é um tecido ali que você vai tentar testar e que também tá a grande possibilidade de vocês errarem com a adequação de tecido, né? O fio também, então assim, você já pula uma etapa de você não gastar grana à toa, né, com material desnecessário. Então, assim, isso que a gente gosta de falar e reiterar que isso acaba sendo um investimento, né? Além de você, quando você quiser fazer uma renda extra, por exemplo, você em 2 peças que você vender, você já paga o curso, né? Dependendo, se você fizer uma almofada e um bastidor ou uma matriosca, você já tem esse retorno rapidamente, né? Então eu acho que a gente tem que pensar como um investimento mesmo e não como um gasto, sabe? E outra coisa, outro item, por exemplo, tem não sou artesã, então não sou capaz de aprender a técnica. Gente, todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, né? Isso que eu digo, assim. Como tem passo a passo, né, dentro do curso, não vai ter erro de você não conseguir, né? O que precisa, gente, é treino, né? Então, assim, a gente tem a primeira peça que a gente vai ser mais desafiadora, né? E é aquilo que eu falo sempre, da gente não se cobrar tanto no começo, no momento que a gente está querendo aprender uma técnica nova, né? Então, assim, a gente está mais aberto, né, para esse tipo de coisa, de não se cobrar, de não falar, de já querer ter a peça perfeita logo na primeira vez que você for tentar, né? Que isso, né, é normal acontecer da gente tentar fazer nossa peça no começo e sair mais ou menos, né? Não vai sair 100%, porque é uma técnica nova que você ainda não conhece direito, você vai estar se familiarizando numa agulha que realmente ela é, né, um pouco, ela tem suas particularidades, né? Então, assim, até você saber corretamente como é que você vai passar o fio aqui na linha, tem diversos modelos, olha quantas opções que tem, né? De diferentes agulhas, então é um universo que você vai entender com o tempo, né? E com o curso, tá tudo explicado lá, né? Então isso é muito bom. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, tá? Sobre o curso, sobre qualquer tipo de coisa, eu tô aqui para responder, tá?
Aí outra coisa, por exemplo, é muito difícil manusear a agulha e fazer as peças com essa técnica. Eu fiz um módulo, gente, só explicando como é que faz o ponto perfeito, que é o ponto reto, que seria esse aqui, ó. Vou pegar, aí peraí que caiu, gente, só um minuto. Voltei. Caiu aqui da minha mão. Mas, por exemplo, essa flâmula aqui, ó, foi feita no ponto reto, tá vendo? E aí, vocês estão vendo como tá bem feito aqui, ó, um ponto do ladinho do outro, tá? E então, assim, tem muita... eu vou ensinar justamente isso, a técnica perfeita, sabe? De como vocês vão fazer o ponto perfeito do ponto russo. Então, e o ponto relevo é o outro ponto que eu quero mostrar para vocês, que é esse daqui, ó. O ponto relevo é esse aqui, vocês conseguem perceber que tem um relevo mesmo, né? Esse é o ponto relevo da técnica que eu vou ensinar. E outra coisa que é legal também, gente, por exemplo, no ponto relevo, a gente ensina fazer de uma maneira mais detalhada, sabe? Para destacar melhor o desenho. Então, isso é muito legal. Então, assim, tá tudo detalhado, sabe? Dessa maneira para vocês justamente conseguirem fazer um ponto bacana, porque tem muita gente também que tenta sozinha e não sabe direito colocar, como é que fica um ponto que não apareça o tecido, né? Como é que a gente faz um ponto que a gente não consegue ter falha? Então, assim, nesse curso eu ensinei tudo nos mínimos detalhes, né? Me atentei a isso. E agora eu quero explicar um pouquinho para vocês como né, que tá funcionando, que funciona o curso, como é que eu montei, né? Então, gente, eu fiz um curso que tem 5 módulos, tá? Ele tem 5 horas e meia de curso, então, assim, é conteúdo pra caramba, né? Eu me atentei muito de dizer com bastante detalhes sobre todas as partes, né? De todos os módulos. Então, no módulo 1, eu dou as boas-vindas, né? Eu falo um pouco mais sobre mim, eu conto um pouco da minha trajetória, um pouco do ateliê, eu falo um pouco da técnica, né? Do como começou o Pantene infantil, da onde surgiu. E aí eu falo, gente, o quanto esse mercado infantil é promissor, tá? Eu tenho uns dados, né, que eu sempre falo. O ano passado, o mercado de infantil movimentou em 2021 16 bilhões de reais no ano de 2021. E o ano passado, também em 2021, olha que interessante a gente saber disso, né? Por isso que eu quis focar no Pantene infantil, porque não é voltado para o universo infantil, tá? Mais de 3 milhões de crianças nasceram em 2021. Então, assim, gente, esse mercado é super aquecido, esse mercado é super promissor. E fora que esse mercado é muito gostoso de se trabalhar também, porque a gente trabalha com quem? Com grávida, né? Com mães, com uma fase da vida, né? Que eu tive a Alice e minha filha vai fazer 4 anos agora essa semana. Mas é um universo muito gostoso, né? E eu sempre trabalhei com esse universo infantil. E eu digo para vocês, assim, é um universo que eu nunca parei de trabalhar. Eu nunca deixei, nem na pandemia, gente, eu trabalhei dobrado ainda. Foi muito louco. Eu acho que as pessoas estavam mais em casa, né? Eu tive muitas encomendas. Então, assim, é um mercado que não para, é um mercado que gira, sabe? Tem giro. Então, por isso que eu foquei no Pantene infantil, tá? E no módulo 2, gente, o que eu fiz? Eu fiz um módulo só de materiais. Então, tem um módulo que eu falo só sobre as agulhas, né, das diferentes espessuras. Tem um módulo que eu falo só dos fios, né, quais são os fios que você pode utilizar, né? Então, vai desde dependendo da agulha que você comprar e tiver, vai desde fio lã, de bebê, aí pode ser de amigurumi, enfim, eu falo todos os tipos de fios que você pode usar. Falo sobre tecido, então eu mostro todas as possibilidades de tecidos que você vai poder usar na categoria de fina, média e grossa, né? Que tem esses 3 universos que você vai poder fazer seus trabalhos que dão resultados completamente diferentes. Falo também sobre os bastidores, né? Quais são os tipos de bastidores que são interessantes da gente ter, né? Que eu falo também justamente isso, que você não precisa ter um monte de bastidor para poder produzir sua peça, né? Então eu já
dou essa direção para vocês não precisarem comprar vários tipos de bastidores. E aí, então no módulo 2 eu abordo só sobre os materiais, tá? No módulo 3, gente, eu achei legal falar sobre criatividade e inspiração, porque eu sei que muitas de vocês, né, que desejam fazer trabalhos manuais e tem essa questão que foi o primeiro item que eu falei aqui no começo da live, de achar que você não é criativo o suficiente para poder fazer uma peça. E, gente, é sim, sabe? Eu explico as maneiras, né, de aonde vocês podem procurar os moldes, né, aonde vocês podem se inspirar nesse universo infantil. Então, esse módulo é próprio para criatividade e inspiração. Então, tem uma aula que eu falo, né, aonde você pode buscar os moldes, né, tem 3 maneiras que você pode procurar nesse universo. Falo também, tem uma aula só de paleta de cor, que eu falo referências, né, de sites que vocês podem procurar inspirações para poder produzir suas cores, que eu tenho muitas pessoas também que acham que não conseguem fazer uma adequação bacana de cores, né, para poder produzir a peça, porque, gente, uma coisa que eu acho é assim, é muito importante, a paleta de cor é algo que sei lá, 50% é a paleta de cor para o seu produto ficar mais bonito, né? Então tem que ter uma harmonia, né? Tem que ser bonita, né? A paleta de cor. Então eu falo uma aula só sobre sites bacanas que mostram cores para você adequar para poder fazer sua peça do zero, tá? Outra coisa também nesse módulo 3, eu ensino, gente, a vocês mexerem, por exemplo, em como vocês vão passar esse molde que eu ensinei, né, para onde vocês vão procurar, onde vocês vão conseguir fazer sua peça. Eu vou ensinar como é que você vai pegar o seu molde e passar para o tecido. E aí existem várias maneiras, né, de passar o molde para o tecido, e eu ensino 5 maneiras diferentes, bem tranquilas. 4 delas são super caseiras, que todo mundo vai conseguir fazer. Então é bem tranquilo, tá? No módulo 4, gente, eu já falo um pouco dos pontos, né? Então tem uma aula só de ponto reto, tem uma aula só de ponto relevo, e aí eu explico como faz o ponto perfeito, como é que vai fazer um ponto relevo sem falha, né? E também tem uma outra aula que eu falo só das variações dos pontos, né? Que são esses aqui, alguns tipos, né? Então tem o zigue-zague, tem o folha, tem essa florzinha que a gente pode fazer. Aí tem esse daqui que é um do ladinho do outro, é uma argolinha, né? Que é um efeito argola do ponto reto. Aí esse é um do lado do outro. Aí tem o zigue-zague, tem esse ponto reto que é como se fosse o caule de folha, né? Que a gente pode fazer, né? Se juntar esse com esse numa almofada pode ficar lindo, né? Num bastidor, a gente pode fazer estampas florais, né? Que ficam bem legais. Esse ponto rosa também, ele é muito bacana de se fazer. E aí eu ensino, né? Esse daqui, o ponto pompom também, que é o pompom ou o ponto puff, né? Dependendo de como você quiser chamar. É um ponto relevo que a gente ensina como que faz ficar assim, que a gente pode fazer numa nuvem, por exemplo, de um bastidor. Então, eu vou detalhar tudo com vocês, de uma maneira que vocês vão aprender a fazer um ponto bonito para o seu projeto, tá? E aí, o módulo 5, o que é o módulo 5? Seria realizando o seu projeto. É onde eu ensino vocês a produzirem 6 produtos do Pantene infantil, tá? E aí, gente, eu me preocupei muito, porque eu achei muito importante, assim, no curso, eu colocar, né, que eu falei, gente, eu acho que é importante a pessoa que comprar, ela ter uma visão geral das agulhas que existem, né, das categorias de fina, média e grossa. Então, eu fiz um projeto, né, com agulha de ponta fina, porque pode existir isso, né? No começo você pode falar, Cacá, eu acho que me identifiquei melhor com ponto de agulha fina, fazer um projeto de agulha fina, ou não. Eu achei fina demais, eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade, então eu quero começar com agulha média. Tem projeto com agulha média também, entendeu? Então, eu vou mostrar a primeira peça que vocês vão aprender no curso, que é esse bastidor, que foi feita com agulha fina de 1.6, tá? E aí, e é muito bacana porque eu mostro, gente, a peça do zero, tá? Eu filmo tudo, assim, como do zero, praticamente eu termino finalizando a peça,
para vocês verem como é que funciona, tá? Então, assim, é uma aula muito detalhada que eu ensino a fazer esse projeto de agulha fina, então, como eu acabei de mostrar. E aí, os próximos projetos, como eu acho, né, que a agulha média de 3 milímetros é uma agulha para quem trabalha no universo infantil muito boa, porque é uma agulha que você consegue fazer coisas mais detalhadas, mas não tão detalhadas e não tão finas quanto essa daqui. Eu vou mostrar, por exemplo, a agulha bem fina, que é essa de 1.6, essa daqui já é de 2.2 que tá aqui, mas tem essa marca da Nurge, ela troca a ponta, né? Então é uma agulha bem fina para você poder fazer esse projeto aqui. Já a de 3 milímetros, você já trabalha com um tipo de agulha assim, ó, de 3 milímetros. E qual o projeto que vocês vão conseguir fazer? Esse daqui, ó. Tem a matriosca que eu ensinei a fazer. Então, gente, o que é legal também no curso, tem 2 aulas que envolvem costura, que é a matriosca, que é essa bonequinha que é uma almofada, né, que a gente pode fazer. E aí tem dentro dessa aula, a costureira ensinou pra gente como a gente faz essa costura interna. Então, gente, tá super bacana. Você vai conseguir fazer almofadinha, sabe? Olha só que graça é essa tem no curso. E eu vou te mostrar uma outra opção que você pode fazer, que é como se fosse esse coelho também, ó. E aí você pode fazer diversos animais, porque uma vez que você aprendeu a fazer a costura interna, você vai aprender a fazer bichinhos, entendeu? E aí você pode fazer gatinho, coelho. Aí no curso é a matriosca, tá? E é a agulha de 3 milímetros. Olha que bem acabado, ó. Então ela ensina a fazer a costura. Então olha que bacana, é um curso que ainda você vai aprender a costurar, a fazer. Essa daqui a gente costura à mão. É diferente da almofada que precisa de máquina de costura. Mas então tem esse projeto de agulha de 3 milímetros. Eu fiz 3 projetos na agulha de 3, tá? Fiz esse quadrinho aqui, ou seja, eu mostrei para vocês como é que a gente faz uma moldura de quadro, né? Então, assim, poderia ser, né, um bichinho, pode ser uma costela de Adão, pode ser esse cogumelo, né, uma flor. Mas eu ensino a você a fazer, a estruturar isso numa moldura de quadro, né? Então, esse aqui eu fiz no linho misto. Então, tem esse projeto, né, também de 3 milímetros, que foi feito no ponto relevo também. E aí eu vou ensinar você a fazer esse destaque, né, do ponto relevo. E aí, ó, a outra peça que eu vou ensinar é a flâmula, que deixa eu pegar ela aqui também. Eu ensinei a vocês produzirem essa flâmula, que também vocês podem fazer qualquer... Aqui saiu aqui do meu, mas só para vocês verem, que aqui a gente pendura assim, ó, que gracinha. Essa daqui também foi feita na agulha de 3 milímetros, tá? E aí, ó, o acabamento aqui a gente faz em feltro. E aí, é isso que eu tô falando, esse é no ponto reto, e aí tem 2 no ponto relevo. Ou seja, você já vai aprender a fazer o ponto reto e o ponto relevo de uma maneira profissional, né? Que, assim, eu vendo, é aquilo que eu falo, todos esses produtos eu vendo até no meu ateliê, né? Então, assim, a costura da almofada, que é a próxima que eu vou mostrar, é o acabamento que eu faço no meu ateliê, gente. Então, assim, a aula que a Ana Angélica deu pra gente de costura, a gente detalhou nos mínimos detalhes de como você vai conseguir produzir essa almofada. Olha o acabamento dela, que legal. Fiz no linho misto. E aí, então, tem uma peça, que é essa daqui, que é a agulha de 4 milímetros. Ah, Cacá, mas se eu quiser fazer uma almofada com agulha de 3 milímetros, tudo bem. Se você optar em comprar agulha de 3 milímetros, você consegue fazer essa almofada tranquilamente, tá? Mais pra frente, você pode até fazer outros tipos de desenhos, né? Eu escolhi um coração, gente, porque eu acho que para quem tá começando fazer uma peça que não tem tantos detalhes, né? É muito mais assertivo, né? De vocês já conseguirem produzir a peça e de não acharem tão difícil, né? Porque é aquilo que eu falei, no começo pode ser um pouquinho difícil, mas depois que você entender como é a dinâmica da técnica, ela é super gostosa de fazer. Então, já mostrei um projeto com agulha de 4, 3 projetos, né, de agulha de 3 e um projeto de agulha de ponta fina, que é de 1.6. Só para vocês entenderem, para quem não sabe, quem tá aqui. As agulhas de pontas finas, elas variam de 1.3 a 2,5, tá?
A partir de 3 milímetros, elas já estão consideradas na categoria de agulhas médias, que é 3 a 4 milímetros, 4,5. Então, assim, e a de 5, 6 são agulhas de pontas grossas, né? Que é o próximo projeto que eu vou mostrar para vocês, que eu tô ensinando também no curso. Que é essa costela de Adão no bastidor. E aí eu fiz com uma agulha de 5 milímetros, uma lã mais grossa. E aí, gente, qual foi a ideia de eu querer fazer esses 3 universos? Para saberem o que vocês mais gostam, porque aí, o que vocês vão fazer? Vocês não vão comprar nada agora, compra o curso, assiste o curso, veja qual produto, né, qual linha de espessura de agulha você vai se identificar mais, porque eu acho que assim, pode ser de 3 milímetros, mas pode ser também agulha fina, né? Ah, não, eu gosto de uma coisa mais delicada, como esse do Pequeno Príncipe também que eu mostrei, tá vendo? Fica muito delicado também. Ah, não, eu acho que pode ser a agulha média, entre 3 e 4 tá ótimo. A de 4 ela é um pouco mais grossa, né? Porque aí, só que aí o que acontece com a agulha de 4? Você vai conseguir preencher mais rapidamente, né? O espaço do seu molde que você tiver. Então, é isso que vocês precisam saber, o que vocês gostam. E quando eu já aprendi um universo só, que foi da agulha de 4 milímetros, né? E aí eu achei muito importante, depois que eu entendi que haviam vários universos dentro dessa técnica, aí eu comecei a falar, gente, essa técnica é incrível justamente por isso também, porque ela te dá uma variedade de coisas que você consegue fazer, que é muito bacana, né? Então, às vezes, você não precisa comprar agulha mais cara, compra agulhas mais baratas, mas não tão ruins, né? As que têm custo-benefício bom. E aí você pode comprar uma só para testar, uma mais barata de ponta fina. Aí você compra para fazer um projeto. Aí até a espessura de agulha que você curtiu mais, dá uma investida, entendeu? Aquela que troca a ponta, que você vai ter mais opção, né, de fazer. 2, 2,5 e 3, que é como a da Lavor, que eu gosto muito. Que é essa daqui, ó, vou mostrar para vocês também. E depois vocês vão vendo, né? Vocês vão se identificando. Essa daqui eu acho muito legal justamente por isso, porque ela troca. Você vem 3 agulhas em uma só, porque ela vem 2 pontas juntas, né? De 2, 2,5 e 3. Então você fica com 2 universos de pontas finas, para quem gosta de fazer porta-maternidade, né? Mais detalhado. E essa daqui você consegue fazer a almofada, você vai fazer a matriosca, né? Você vai fazer esse bichinho que você consegue fazer. Essa daqui eu fiz de 3 milímetros, eu fiz com essa agulha. Então o universo é muito grande, gente. É muito bacana, assim. E aí, são essas aulas, então, são 6 aulas no módulo 5 que eu fiz o Realizando o Seu Projeto. Então, vocês entenderam o porquê que eu fiz com agulha fina, média e grossa, para vocês já entenderem e verem o que vocês gostam, porque aí também é isso que eu falo, vocês já vão dar um passo muito mais adiante do que tentar, se eu fizesse um curso só de uma agulha específica, né, e depois você tentar falar, poxa, mas por que a cara me mostrou agulha de trabalho de ponta fina, que é tão bonito, tão delicado também, né, esse universo de ponta grossa, que eu consigo fazer umas coisas mais com juta, com talagarça, que talvez eu goste do tecido, né, então assim... Eu quis mostrar justamente isso, gente, esse universo que tem para vocês já não perderem tempo e já comprar a agulha certa, com o tecido certo e fazer seu projeto. Tem aluna minha já que já tá falando assim, ai Carla, eu quero experimentar todas as técnicas, as espessuras das agulhas, porque eu acho que eu quero ver, eu tenho certeza que eu vou gostar de várias. E aí assim, eu já tô achando legal justamente esse retorno, né, que tem gente que já curtiu entender e ver que existem 3 universos completamente diferentes, né? E aí, agora eu quero falar do bônus. O bônus, gente, eu fiz pensando muito assim na possibilidade de vocês conseguirem mais pra frente poderem ser independentes, né? Com um guia de cruzamento de materiais que eu fiz, né? De todas as espessuras, né? Então eu faço cruzamento de agulhas finas, de quais tecidos vocês vão poder utilizar, com quais fios vocês vão poder usar. Eu fiz o cruzamento também, um guia para vocês terem esse norte e o conhecimento de agulhas médias. Quais são os tipos de agulhas médias, que elas variam de, né, como eu falei, de 3 a 4,5, quais são os fios dentro desse universo que você vai poder usar e quais são os tecidos que vocês vão poder usar. Gente, isso já é uma mão na roda, já é um adianto, que é isso que eu tô falando, você não vai precisar gastar dinheiro à toa com isso, porque isso já é meio caminho andado, né? Já são informações muito valiosas, né? E nas agulhas grossas também, né? Eu falo
toda a sincronia que precisa ter de adequação de fio, agulha e tecido. Outra coisa do bônus são 10 moldes que eu disponibilizei, gente, para vocês, além desses 3 projetos, para vocês participarem e fazerem, né? Então tem 10 moldes extras para vocês produzirem. Além desses 3 projetos que eu ensinei, assim, gravado, assim, passo a passo do zero, tem esses 10 moldes. Então, gente, fora assim a lista de fornecedores, né, que a gente colocou. Então, assim, são fornecedores que já vendem os materiais, né? Eu vi já que tem uma diferença de preço absurda de um para o outro, então é muito importante, gente, a gente sempre pesquisar, né, do que sair comprando em qualquer um, porque tem diferença de preço, de agulha, de bastidor. E aí, eu vou dar esse caminho das pedras também, já para vocês irem na agulha direto e não comprar do armarinho. Gente, assim, também, se vocês quiserem comprar do armarinho, né, local, para ver, tudo bem, né? Eu acho que pode ser, mas depois vocês terem esse tipo de fornecedor é muito bom porque já é um adianto, né? E então é isso. O curso eu fiz assim de uma maneira muito detalhada, sabe? E assim, eu fiquei feliz porque as alunas que já compraram já estão assim me dando esse retorno. Então, Carla, tá muito bacana, tá legal. E aí, assim, eu vou dar um primeiro suporte, gente. Os 3 primeiros meses eu já combinei com as minhas alunas que eu vou montar um grupo de WhatsApp também, que eu vou ficar tirando as principais dúvidas. Em até 24 horas eu respondo as dúvidas que vocês tiverem no WhatsApp, porque eu acho que é uma coisa mais dinâmica, né? Que eu quis criar para vocês, que nem tava, mas eu resolvi criar nesse primeiro grupo, porque é justamente isso. Eu quero que vocês se sintam assim tranquilas em poderem comprar o curso e assim e terem essa sensação que vocês vão conseguir fazer a peça e que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que vocês vão gostar muito. Gente, o Pantene é muito gostoso de fazer. Olha outra peça que vocês podem fazer, ó, um porta-copo, que dá para fazer também. Olha que lindo. Esse aqui eu fiz na lã e tem um outro que é no ponto relevo que eu fiz também, mas na linha. Olha que legal. Eu fiz na linha, numa cerejinha, e aí, ó, é para colocar, sabe, porta-copo, para colocar xícara, né? Então fica muito bacana. Essa peça também, ela é uma delícia de fazer e você faz rapidinho também. Então é isso que eu tô querendo mostrar para vocês. A variedade é enorme, tá? E queria agradecer todo mundo que esteve aqui nessa live, tá bom? Um beijo grande e até mais.